de mafagafos, a 7 mafagafinhos. Quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será. Será que a gente mafagafiza a nossa comunicação na vida? Eu quero fazer uma pergunta agora. Quem aí já se enrolou para contar uma história? Levanta a mão. Ixi! E quem aí... Pode ir para o próximo. Quem aí... Foi? Vai lá. Pode ir para o próximo, por favor. Aqui é rapidinho, são várias perguntas. Quem aí já interrompeu o outro ou foi interrompido enquanto falava? Ixi! 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 Nossa Senhora! E o próximo? Quem já precisou gritar para se sentir ouvido? E o próximo? Quem já deixou de falar alguma coisa porque ficou com medo do que o outro ia pensar? E quem aqui já deixou de dar uma ideia lá na equipe porque achou que a ideia não era boa? E depois, quem viu alguém dando a mesma ideia e sendo super aceita? Quem aqui levantou a mão em pelo menos uma dessas perguntas? Deixa a mão levantada e agora olha em volta. Olha em volta. Quase todas as mãos levantadas. E vocês sabem por quê? Quem arrisca dizer por quê? Porque eu acabei de contar para vocês a definição de comunicação de um jeito muito simples e prático. Comunicação é tornar comum. Comunicação é compartilhar. Só que a gente fez isso agora de um jeito que é um jeito da dor da comunicação. Que é um jeito daquela comunicação que não aproxima. Aquela comunicação que afasta. E aqui eu quero conversar de um jeito que no final vocês saiam daqui com a comunicação que conecta. Aquela que faz sentido. Aquela que me aproxima das pessoas. O que é que os agentes precisam fazer quando estão nas nossas ruas, nos nossos bairros, nas nossas casas? Que não se aproximar das pessoas, para as pessoas se aproximarem de nós. Tem um autor americano, que é um pesquisador, e ele fala que a comunicação, ela constrói percepção. E essa percepção da comunicação, ela é baseada em 3 grandes grupos de recurso, que é o que a gente chama de expressividade. Quer ver só uma coisa? Coloca todo mundo a mão na frente. Assim, põe todo mundo. Agora todo mundo põe a mão na nuca. Na nuca! Olha só, quem pôs a mão na testa, levanta a mão. Eu acabei de provar mais uma teoria para vocês, que o corpo chega primeiro. O corpo chega, tudo comunica, só que o corpo chega antes. Então agora eu fiz uma brincadeira muito simples e vários de vocês colocaram a mão aonde eu coloquei a mão, apesar de eu ter dito para colocar a mão na nuca. A gente precisa combinar o que a gente fala com como a gente fala e como a gente se posiciona, como a gente se apresenta na vida. Isso é na vida. Agora, esse autor, ele disse que só 7% da nossa comunicação é responsabilidade da palavra. Alguém aqui fala polonês? Não, eu também não. Será que se eu estivesse aqui falando em polonês, vocês iam estar entendendo 93%, que é a soma lá dos 55 para os 38, do que eu estou falando? Então a palavra não tem importância? Tem, a palavra tem muita importância. E a palavra passa por uma coisa que, não só a palavra, mas toda a comunicação, que é que histórias a gente conta pra gente mesmo. Porque todos nós somos pessoas, todos nós temos sentimentos, todos nós temos necessidades, todos nós precisamos de algum jeito saber quem nós somos. Então autoconhecimento e autoconhecimento comunicativo são essenciais para a gente ter uma boa comunicação e começar a desmafagafizar as histórias da nossa vida. Pode ir para o próximo, por favor? Aqui é uma foto minha de um evento que eu participei recentemente. Quando eu cheguei lá, tinha esse banner. A vida é uma aventura só de ida.
E esse banner me lembrou uma história da minha vida de quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Eu estudava numa escola que no bairro vizinho ia ter uma possibilidade de uma escola que também era do estado, como a minha, ter aulas de francês. E eu fiquei louca para ir lá e estudar francês, e era do estado. Era a minha oportunidade de estudar uma segunda língua e tinha um dia X certo para fazer a matrícula. E quem aqui é da época que o passe era de papel? O passe era de papel. E era uma escola no bairro vizinho, então eu não conseguia ir a pé. Quer dizer, eu até conseguiria, mas eu ia demorar muito tempo. Então eu precisava ir lá para fazer a matrícula. O que aconteceu? Eu tinha o passe só para ir. E eu fui pedir para o meu pai, para minha mãe, eu tinha 14 anos, o dinheiro ou o passe para voltar. E eles não tinham. Quem acha que eu fui? Pronto, falou tudo. Eu fui com passe só de ida. Eu fui. Porque que histórias eu contei para mim de como eu me posicionaria para conseguir atender aquela minha necessidade, aquele meu desejo. Eu contei uma história de algo que era muito importante para mim naquele momento. E precisei me posicionar com meu pai e com a minha mãe, porque eu tinha 14 anos. Eu não tinha total autonomia sobre o que eu queria fazer. Enfim. Aí, estava lá nesse evento. Esse evento foi um evento onde eu palestrei também. E no final do evento, a organização do evento deixou uns envelopes nas bolsinhas das pessoas. E as pessoas podiam deixar mensagens para os palestrantes. E eu ganhei uma bolsinha também. E eu contei uma história para mim. Pode ir para o próximo. Eu contei uma história que eu me dei conta de que o palco é meu lugar e que eu estou usando crescer e brilhar. Essa foi a história que eu contei para mim. E esse tem sido o meu palco. Mas qual é o seu palco? Qual é o palco dos agentes? Seja de endemias, seja APAS, seja comunitários de saúde. Qual é o palco? Só que comunicação não é só isso. Comunicação não é só eu comigo. Comunicação sou também eu com o outro. E para eu me relacionar com o outro, eu preciso me conhecer. E quanto mais eu me conheço, melhor eu me comunico. Porque eu tinha plena convicção de que eu ia dar conta de voltar para casa mesmo saindo só com passe de ida. Porque eu sabia quem eu era, onde eu queria chegar e para onde eu queria voltar. Não para retornar, mas para me abastecer. Faz sentido? E na história de que comunicação não é só caminho de ida, a vida é caminho só de ida, mas a comunicação não é caminho só de ida. A comunicação é via de mão dupla. E aí, sendo via de mão dupla, tem eu e tem o outro. Então, tem eu comigo e tem eu com o outro. Pode passar, por favor. Tem o que eu falo, tem o que você escuta de mim. Tem o que eu escuto de você quando você fala comigo. E tem a intenção desta relação. Tem a presença do que a gente está falando. É assim com vocês? De forma consciente, assim, todo mundo? Porque eu demorei um tempo. Eu demorei um tempo para me entender. E, inclusive, eu descobri que eu não era uma boa comunicadora. Ora, como assim eu não era uma boa comunicadora? Eu só falava, eu só queria falar. E quem me conhece aqui há mais tempo, né, Edili, sabe o tanto que esse é um exercício na minha vida para eu conseguir estar aqui nesse palco hoje e falando com vocês o que eu preciso falar, da melhor forma que eu preciso falar, mas sabendo que eu preciso que vocês me escutem, que isso precisa fazer sentido para vocês. Não adianta eu falar de comunicação, de todas as teorias e práticas. Eu preciso falar da comunicação da vida real. E lá naqueles bilhetinhos, eu escrevi um bilhete para mim, mas eu recebi bilhetes também. Quer ver os bilhetes que eu recebi? Próximo. Isso. Eu recebi mais de 60 bilhetes naquele dia.
E bilhetes falando do quanto que eu estava falando estava se conectando com as pessoas. O quanto aquilo estava fazendo sentido para elas. Fez sentido para todas? Talvez não, porque tinha mais de 60 pessoas naquele local e eu recebi acho que 62 bilhetes. Mas isso não importa. O que importa é que as pessoas me contaram o que elas estavam percebendo e observando ao meu respeito. Agora volta lá naquela outra imagem que eu quero que vocês me contem. O que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui? Um homem falando, o que mais? Enrolando tudo. Organizando a informação, o que mais? Não, acha que não está entendendo? Pois é. Olha só. Essa imagem, o que eu pedi para vocês fazerem? Me falem o que vocês veem nessa imagem. Eu vou falar o que eu vejo nessa imagem, tá? Nessa imagem, eu vejo 2 bonequinhos de homens, um com a mão levantada, o outro com o dedo em riste. Os 2 estão vestindo preto. Em cima da cabeça de um tem um balão com emaranhados de fios. E em cima da cabeça do outro tem um balão com uma... Esqueci o nome disso. Como é o nome disso, gente? Carretel, isso. Obrigada. Um carretel. Isso é o que está na imagem. Todo o resto é o nosso julgamento. Como é que a gente sabe que o outro está pensando se a gente não perguntou para ele? E não ouviu o que ele está falando? E quando ele está falando com a gente está preocupado em quê? Em compreender ou em responder? Em responder. Só que a hora que eu estou preocupada em responder, muitas vezes eu não entendo. E aí, ó, mafagafisa tudo. Só que a primeira pergunta que eu fiz dessa imagem foi o que vocês veem. E quando vocês respondem todas as coisas que vocês disseram, todo julgamento vem junto. E o julgamento não é nem bom nem ruim, tá? A gente precisa do julgamento. O julgamento nos protege. Eu preciso julgar se eu posso atravessar uma rua, porque se eu atravessar sem olhar, eu posso me machucar ou posso ir a óbito. Eu posso ser atropelada. Então eu preciso do julgamento. Ele é meu protetor. A questão não é o julgamento, a questão é o que eu faço com ele. O que eu faço com ele? Eu já assumo aquilo como uma única verdade e sigo a vida, ou eu vou tentar compreender aquele contexto, aquela situação? Agora, no dia a dia dos agentes de saúde, eu vou chamar agentes de saúde englobando todos vocês. No dia a dia dos agentes de saúde, o que é que a gente precisa fazer para compreender as pessoas? Não ouvir. Escutar. E escutar com curiosidade generosa. Escutar com intenção de compreender. Fazendo perguntas. Essa história de que a gente precisa estar no lugar do outro, se sentir no lugar do outro, ter empatia, tem muitos conceitos sobre empatia. Mas será que eu consigo exatamente sentir o que o outro sente? Sabe por quê? Porque o outro tem os filtros dele, os valores dele, as histórias dele. Então eu não vou conseguir. Eu posso talvez compreender pela perspectiva dele, mas já vai ter passado pelos meus filtros, pelos meus valores, pelas minhas crenças, pelas minhas histórias. E o nome disso, gente, é relação. Então comunicação é relação. Eu preciso falar e eu preciso ouvir. Pode seguir, por favor, nos slides, aí vai pular 2, pode ir para o próximo. Então, comunicação, ó, é falar com intenção e escutar com atenção. Eu, se sou vocês, tiro uma foto desse slide para nunca mais esquecer isso. Falar com intenção e escutar com atenção. O que eu quero? E como eu me posiciono? Como o meu corpo se comporta para eu transmitir a minha intenção? Quem aqui já falou algum sim, mas na verdade queria dizer um não? Ixi, olha lá. Qual era a intenção quando você disse o sim?
agradar o outro. Mas quando você agrada o outro se desagradando, você pode se ferir com isso. E a questão não é agradar ou desagradar, mas a questão é você se posicionar, porque vai ter hora que você vai precisar dizer não, mesmo querendo dizer sim. E vai ter hora que você vai dizer sim com tranquilidade. Mas a questão é calibrar se o que você está falando com a outra pessoa está sendo a mesma coisa. Isso passa por comportamento. Isso passa por atitude comunicativa. Só que comunicação ainda não é só isso. Vamos para o próximo. Pode ir para o próximo, por favor. Comunicação sou eu no mundo. Sou eu comigo, eu com o outro e como eu me posiciono no mundo. Eu não disse lá no eu comigo que eu tenho necessidades, sentimentos, que eu tenho crenças, histórias, filtros, valores e que o outro também tem? Eu no mundo diz respeito ao nosso posicionamento nos espaços onde a gente ocupa, nas instituições que a gente ocupa, seja a escola, a igreja, a comunidade, a empresa, a organização, que também tem necessidades e que também tem valores. Não tem missão, visão e valores nas empresas? E quando o meu valor é um valor descolado do valor da empresa onde eu estou, talvez eu possa entrar em conflito e eu vou precisar fazer uma escolha. Se é lá que eu tenho que estar. Então vocês escolheram ser agentes e meus parabéns e muito obrigada por isso. Mas sejam conscientes. Por que vocês fizeram essa escolha? Como vocês querem se posicionar no mundo? Que mensagem vocês querem levar para quem precisa e para quem está tomando o serviço de vocês? E de nós, porque eu, como profissional de saúde e como gestora de UBS de saúde, de unidade básica de saúde, também estou nesse lugar e também falo desse lugar. Comunicação é sobre você, mas também é sobre o outro. E na saúde é sobre você e as suas escolhas, mas é fundamentalmente a quem nós servimos. E eu, como líder, sirvo a minha equipe e a minha comunidade. E cada um aqui precisa ser líder de si mesmo, para conseguir se posicionar na vida. Pode ir para o próximo, por favor? Se a gente não faz isso com clareza, olha lá o ninho dos mafagafos. Mafagafiza tudo. E aí, que droga que eu tenho que trabalhar amanhã? Que droga que eu tenho que visitar aquela casa amanhã? Mas é assim que a gente vai mudar o mundo? E mudar o mundo não é mudar o mundo, é o seu mundo que compõe com o mundo do outro, dela. E assim a gente vai fazendo um mundo de várias composições. Assim como comunicação é o que eu falo, o como eu falo, o porquê eu falo, para quem eu falo, o quando eu falo e quando eu calo. Por escolha. Quando eu decido me calar para escutar o outro, eu estou criando conexão com ele. E não é quando eu falo que eu me conecto. Eu me conecto quando eu escuto. E esse silêncio? Pode ir para o próximo, por favor. O que é posicionamento? Posicionamento é isso, é falar com clareza, escutar com abertura e assim se conectar com as pessoas e levar a sua mensagem para o mundo. Essa é outra frase que, se eu fosse vocês, eu tirava foto desse slide, porque falar com clareza, escutar com abertura significa dizer a palavra bendita. O nome dessa palestra é Bendita Comunicação, porque dizer a palavra bendita vai fazer com que eu consiga expressar com clareza o que eu quero que o outro escute e escutar com atenção, com curiosidade generosa de entender o que está acontecendo. E aí eu me conecto, levo a minha mensagem e carrego as mensagens do outro comigo. Fica comigo aquilo que faz sentido para mim. O que não faz, deixa passar. Tudo bem?
Muito bem, então. Agora, próximo, por favor. Aí tem uma fórmula mágica. É a fórmula da bendita comunicação. Essa fórmula é eu comigo, que engloba o quê? Autoconhecimento comunicativo, expressividade e autenticidade. Você ser quem você é, respeitando-se e respeitando o outro, que tem o direito de ser quem ele é também. Eu com o outro, essa escuta e essa empatia. E eu no mundo é o posicionamento, é o conhecimento, trata-se de atitude. Comunicação é competência, pode ser desenvolvida. E por ser competência e por poder ser desenvolvida, eu consigo trabalhar isso nos valores todos que eu tenho nos locais onde eu circulo. Pode ir para o próximo. Quem aqui já ouviu falar do professor Emerson Merri? O professor Emerson Merri é um sanitarista. Eu acho que ele é lá da Unicamp, se eu não estou enganada. Tem vários artigos publicados e ele fala das densidades tecnológicas em saúde. E ele fala da tecnologia leve, a tecnologia leve e dura e a tecnologia dura. São conceitos que ele traz para falar do tanto de equipamentos que a gente precisa para poder promover o cuidado. Na atenção primária à saúde, eu sempre falo isso, eu gosto de dizer que a tecnologia leve é o que embasa todo o nosso trabalho. E vocês, nas ruas, todos os dias, nas casas, nos lugares, com as pessoas, é a tecnologia leve, porque tecnologia leve é a tecnologia da relação. Portanto, comunicação é tecnologia leve. Palavras benditas produzem saúde. Porque quando uma palavra maldita num espaço mal pensado pode causar morte. E eu vou contar essa história para vocês. Eu tenho uma tia que morreu 2 vezes. É isso mesmo. E a primeira vez ela morreu de palavra maldita. A minha mãe, essa minha tia morava numa cidade do interior e ela estava muito doente e internada numa cidade vizinha, acompanhada por uma das filhas. Um dia, ela ligou para o marido para dar notícias. A minha tia, infelizmente, estava muito ruim, já estava desenganada, não tinha mais o que fazer, né, em termos de cuidados, o que era possível, a doença dela já estava muito avançada. Ela liga para o marido e nesse momento que ela ligou, tinha uma vizinha na casa. E o que a vizinha escutava era: nossa, ai, puxa, tá bom, velório, tá, o transporte do corpo, caixão. Tá, a vizinha ouvindo isso, saiu da casa dela, foi na casa do outro vizinho para contar que a minha tia tinha falecido. Esse vizinho era meu tio, irmão da minha mãe. Prontamente ligou para minha mãe, que mora aqui em São Paulo, para avisar que a tia tinha falecido. Cidade, família grande, muito unida. A minha mãe, sem pestanejar, já passou a mão no telefone e já foi avisando todos os outros irmãos dela e primos aqui de São Paulo. E rapidamente eles se organizaram e seguiram de comboio até a cidade para acompanhar o funeral da tia. Cidade pequena, chegaram lá no velório, o único velório da cidade, não encontraram ninguém. E aí pensaram, talvez não tenha chegado ainda, porque ela estava em outra cidade também, então a gente vai esperar. E busca informação daqui, de lá, ninguém sabia nada, resolveram ir até a casa da outra filha dessa tia, que não estava acompanhando lá na cidade. Foram lá. Chegaram lá e encontraram a minha prima lavando roupa. E aí a minha mãe pensou, que esquisito, porque com a relação que elas tinham, muito próximas, assim, ia ser muito estranho ela estar lavando roupa nessa reação, sabendo do falecimento da mãe. Ou ela não sabe que a mãe morreu, ou a mãe não morreu. E aí a minha mãe pergunta: e aí, como estão as coisas? Super genérica. E aí a minha prima responde: a mãe tá lá, os médicos já pediram pra gente ir acertando tudo, porque questão de dias agora, já tá os órgãos começando a parar, então...
E aí descobriu-se que a minha tia não tinha falecido. Mas para aquelas pessoas, durante um período de tempo, ela tinha falecido. E ela faleceu de palavras malditas. Porque sem escutar o contexto da história, a vizinha achou que estava sendo empática e solícita e mafagafizou tudo. Essa foi a verdade. Existem outras histórias, inúmeras histórias que eu posso contar aqui para vocês, em situações outras de comunicação, em que palavras malditas deixam a gente em maus lençóis. Tem uma que eu estou me lembrando agora, que é assim, quem aqui lembra quando a gente... É uma história bem antiga. Quem aqui lembra quando a gente tinha a máquina fotográfica analógica? Olha lá, tem gente que tem até hoje. Pois então, eu era recém-formada e fui para... Eu trabalhava como caixa de uma baladinha lá na Vila Madalena, e esse dinheiro, era no final de semana que eu fazia isso, sexta, sábado e domingo. E era o dinheiro que eu usava para pagar o aluguel da sala de consultório onde eu atendia logo que eu me formei. Tava lá, chega uma amiga minha também, fonoaudióloga, paga a entrada dela, paga a entrada do marido, namorado recém-começado, assim, um namorinho bem de comecinho, paga, dá a volta assim no caixa. Naquela época a gente não tinha esse negócio de Pix, de cartão, então as pessoas pagavam ou com cheque ou com dinheiro, o que significava que eu não podia sair daquele local, porque eu precisava não podia deixar aquela dinheirama toda lá. E depois eu prestava contas de tudo e tal. Dito isso, ela passa por mim, chega assim no pé do meu ouvido e faz assim: Carol, acho que eu tô grávida, quarta-feira eu pego o resultado do exame. E foi embora pra festa. E eu fiquei lá, meu Deus, acho que tá grávida, e agora? Como que sabe, namorado novo? E fiquei pensando o que ia acontecer. Passou a festa, não conseguimos conversar, eu tava trabalhando. Quarta-feira, estou saindo da escada do metrô. Quarta-feira, encontro quem? O namorado. Encontro o namorado. Oi, tudo bem? Nossa, que coincidência você aqui. Falei, que eu vou atender ali, ó. Aí apontei pro prédio. E você? Aí ele olha pra mim e fala, tô voltando do laboratório. Quarta-feira. Aí eu olhei pra ele com toda a minha expressividade e falei assim, e aí? O que deu? Ele falou, peguei as fotos, agora eu vou levar pro cliente escolher. Eu falei, eu tenho que ir. E fui embora. E nunca mais toquei nesse assunto com ele. Eu tinha intimidade com aquela pessoa para perguntar se a namorada estava... Por mais que a namorada fosse minha amiga, o que eu tinha que perguntar? Ela falou no pé do meu ouvido, gente. O que eu tinha que perguntar? Olha o posicionamento que eu assumi naquele momento. Vocês estão rindo, né? Já passou por isso também, né? A gente precisa, na comunicação tem a palavra ação na palavra. A gente precisa agir e não reagir. A gente precisa escolher o que vai falar e não reagir e simplesmente explodir ou implodir. Alguém ficou curioso para saber o final dessa história? Bom, o Rafael tem 24 anos, só para vocês saberem, né? E eles são casados até hoje, tá tudo muito bem, obrigada. Então, palavras benditas e palavras malditas podem mudar o curso da história. E comunicação, gente, comunicação pode afastar. Porque, volta lá, o que vocês estão vendo aqui? Pedras. Pedras constroem o quê? Não ouvi? Alguém falou muro? Caminhos? Casas? Edifícios? Obstáculos? Pontes? E eu gosto muito de comparar palavras com pedras. Porque nessa foto aí a gente tem fotos de pedras bonitas, pedras semi-preciosas. E elas são uma joia, elas podem ser um presente, elas podem ser um enfeite. Mas se eu pegar uma dessas pedras aí e tacar na tua cabeça, eu vou te machucar. Assim como as palavras. Eu posso ser muito agressiva
agressiva com as minhas palavras e te machucar, como eu posso ser muito acolhedora e as minhas palavras se tornarem uma joia. E eu vou dizer, nos territórios onde a gente trabalha, existem joias. Pode ir para o próximo. Eu quero que a sua pedra mais preciosa seja a sua comunicação bendita. E as joias do território, pode ir para o próximo, são os agentes de saúde. São as preciosidades. Eu fui gerente do Jardim Três Marias aqui durante muito tempo, um período muito bom da minha vida. E lá eu tive a oportunidade de implantar a primeira equipe de agentes comunitários. Alguns deles até estão aqui na plateia. Muito prazer, estou vendo vocês aqui. E os nomes das equipes... Ainda mesmo? Os nomes das equipes lá são nomes de pedra preciosa, porque eu sempre acreditei que os agentes são as pedras preciosas, as joias do território. Vocês são a joia. Esses aplausos que vocês deram aqui foram para vocês. Sabe aquela história do eu comigo? Vocês agora deram aplausos para vocês, pelo que vocês fazem, pela diferença que vocês fazem nos territórios e, fundamentalmente, pela humanidade e pela capacidade de conexão que vocês têm com as pessoas e de transformar os problemas em caminhos para soluções. Pode ir para a próxima, por favor. Aqui eu deixo o convite das minhas redes sociais para quem quiser me seguir. Quem quiser postar, me marcar, eu posso mandar um presente depois, falando de comunicação. Me manda um direct lá falando eu quero e eu devolvo com esse presente. E eu termino aqui dizendo que sejam as pedras preciosas das suas vidas e usem palavras como pedras preciosas. Quem aqui agora, depois dessa conversa que a gente teve, vai escutar melhor, escutar para compreender e não escutar para responder? Levanta a mão. Quem aqui vai pensar melhor nas palavras quando for falar? Quem aqui vai entender os seus próprios sentimentos, ou pelo menos reconhecer que eles existem